Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, né? Terça-feira. Já tem até jogo aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, logo mais. Mas com o Fernando, continuamos com o Fernando, batendo esse papo, né? Já sobre o americano. Essa chegada, Fernando, você não falou ontem, essa chegada do americano às semifinais do campeonato, muita gente não acreditava, porque não dependia só dele na última rodada, dependia de outros resultados, de um empate ou derrota do Gonçalense lá na região dos Lagos. A gente pensa tudo nessa hora. O Sampaio Corrêa também tinha remotas chances, porém a gente fica sempre naquela, pô, será que vai ter armação? Será que não é para prejudicar os times da região aqui e tal? Mas o Sampaio Corrêa brigou valentemente e acabou empatando com o Gonçalense. O Gonçalense ficou com 13 pontos, né? E o americano, aconteceu tudo realmente, que o americano jogou, mostrou que é superior à equipe do Séries, 3-0 lá no Moça Bonita, lá em Bangu, na verdade, e terminou com um saldo positivo, né? Um saldo positivo superior ao saldo do Goytacás, porém com o mesmo número de pontos. Isso surpreendeu você ou você chegou a temer também? A vitória sobre o Séries não, porque o americano tem muito mais time. Nós falamos ontem, o goleiro do Séries, mesmo com o Séries perdendo de 3-0... Flores, né? Léo Flores. Léo Flores. Foi apontado como a principal figura em campo. Então você, notadamente, chega à conclusão que o time não tem toda essa qualidade. Exatamente. Não, e a superioridade notória do americano. Exatamente. Mas o que me deixou preocupado é que o Gonçalense, vencendo o Sampaio Corrêa, ele é que entraria. E ficou todo mundo, após aquele jogo contra a Portuguesa em Campos, em que o americano perdeu por 2-1, dizendo que é um projeto da federação em dar um apoio ao Gonçalense, que está preparando para o ano de 2018 um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, etc. Isso aí nos deixou realmente preocupados, porque o que nós queremos ver, e todos também, é um futebol bem jogado, bem disputado, que vença a equipe A ou a equipe B, mas que a vitória seja de uma maneira leal, de uma maneira correta, não com armação de resultado. Como nós estamos vendo que até em competições da FIFA existe armação, com Copas aí conquistada por grandes seleções, mas conquista comprometida. É verdade. Imagine uma Série B de futebol do Rio de Janeiro. É verdade. Apenas isso, porque time, o americano apresentou para ganhar do Séries, mas o Gonçalense, na minha visão, venceria o Sampaio Corrêa, o que não aconteceu e que, por sinal, acabou dando ao americano a oportunidade de se classificar. Bom, depois de amanhã, aqui em Campos, quinta-feira, 20 horas, no Horizão, americano e Duque de Caxias. É importante o comparecimento do torcedor, primeiro porque o Duque de Caxias contratou 7 jogadores do Tigres. Quando terminou o primeiro turno, o Duque de Caxias estava lá embaixo. Lá embaixo, brigando. E nós falamos aqui que com essas contratações a equipe viria de uma outra forma para disputar o segundo turno. E olha o que aconteceu. Investiu, gastou, conseguiu chegar e é um time muito experiente, porque tem hoje atletas de primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, de modo que a torcida comparecendo, ela vai ajudar o time a conseguir essa vitória na quarta, porque o segundo jogo será domingo no Marrentão. Pois é, e outra coisa, é um jogo de 180 minutos, na verdade, e o Duque de Caxias joga pelo empate, né? Ou dois Ele placares joga por iguais. 2 resultados iguais. O americano tem que fazer a parte dele, é conseguir vencer aqui, por sinal bem, para ter a tranquilidade de administrar o jogo de volta na casa do adversário. O que me deixa mais assim confiante é que o americano, sempre fora de nossa cidade, consegue bons resultados. Mas, por outro lado, eu também fico a imaginar o seguinte: tem alguns jogadores americanos, inclusive o goleiro, que emocionalmente sente quando há uma definição de classificação. Não posso deixar de citar como exemplo aquele jogo contra a Portuguesa no primeiro turno, em que o americano tomou de 5-1.
Exatamente, depois de ter feito 4 gols aqui, vencido por 4-3, né? Exato. Se tivesse vencido aqui por 4-0, seria o finalista. Bom, lembrando o seguinte, dizendo que eu estive, inclusive, com uma pessoa, para não pensarem que isso aí é falácia, não é? Com uma pessoa ligada ao Robson Barreto, lá no Goytacás, aqui convido até a participar do programa, que o Robson não aceita, em hipótese alguma, continuar lá no Goytacás, na parte financeira, e nem tampouco participar da tal junta governativa, possível junta, que já fala aí que Armandinho Zanata estaria disposto, mas ninguém confirma isso, né? Fala-se numa junta que vai governar o time, administrar o time até agosto do ano que vem, mas o Robson disse que ele não quer, Robson Barreto, que ele não quer, não vai participar, hipótese alguma. E aí vem aquela pergunta, ele não participando, os atuais gestores do Goytacás vão continuar patrocinando? Segundo gente do próprio Robson, não. A questão, na minha maneira de analisar, não é nem o apoio dos gestores. O Goytacás precisa conseguir meios, né, de pagar o que ficou para trás. Porque houve um acúmulo de dívidas e, ao mesmo tempo, uma esperança do Goytacás em receber o dinheiro do Jussier, negociado com o Cruzeiro, para o Goytacás recuperar a sua imagem, voltar a ter credibilidade com relação à formação de elenco, com relação à estrutura interna e por aí vai. Até hoje essa questão não foi decidida. Não. Então não adianta o cara, digamos assim, dar 80, 90 mil hoje para dar ao Goytacás condições de sobrevivência, se para trás as coisas vão se acumulando. E o Goytacás não tem como pagar as dívidas, né, contraídas em administrações anteriores. O problema todo é esse. Hoje a situação ela é incômoda para quem está na presidência, porque o presidente ele vai ter que assumir tudo que ficou para trás e ainda os compromissos atuais. E é um problema sério, porque quando a gente observa, né, que quem preside tem seriedade, como é o caso do Robinho, que a gente sabe da sua formação, da sua educação, da sua maneira honesta de ser, ele e o Márcio Danilo, isso reflete, né? Você não vai administrar nenhuma empresa com abalo psicológico em função de dívidas. Você vai sentar numa cadeira para administrar problemas, você não tem solução para os problemas, né, passados, de que forma você vai projetar o futuro. Hoje há essa situação dentro do Goytacás, como em vários clubes profissionais, e o Robinho tem todo o direito de não querer continuar. Ele teve inclusive problemas, isso aí dito por ele mesmo, teve problemas para pagamento. Ninguém sabe se os jogadores receberam ou não receberam, um mês ou dois que estavam para trás, inclusive no jogo passado fora, aí houve aquela coisa de movimento, vamos entrar em campo, não vamos e tal, aquela coisa que você sabe que ele teve que, mesmo sem estar lá por telefone, teve que falar e os jogadores entrarem em campo. Agora, são coisas que acontecem, ele disse que muitas vezes, porque o dinheiro não é dele, é dos gestores que passam para ele, e ele repassa então no pagamento. Mas acontece que ele disse que muitas vezes os próprios gestores atrasam um pouco. Quando você chega, né, a uma situação em que o empregado tem que dar subsídio ao empregador, é muito duro, porque eu tive, né, acesso a uma informação de que o Bóvio chegou até a ajudar no pagamento de parte da folha salarial do Goytacás. Exatamente. Quando você chega a essa situação, você por aí imagina como que não está o clube. E quero lembrar aqui, compromisso que a gente tem aqui com a verdade, a gente fala, não tem negócio de paixão, porque Fernando, porque não sei quem, porque Maguinho, são americanos, não tem nada disso, entendeu? Aqui o compromisso não tem interesse nenhum,
Pelo contrário, quero ver o Goytacás brilhando lá em cima, como brilhava quando diante do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, né, como eu cansei de fazer jogo, entendeu? Tem gravações ainda em casa, guardadas de jogos maravilhosos do Goytacás fazendo campanha, vice-campeão da Série B do Brasileiro, Taça de Prata lá em Santa Catarina, eu estava lá. Então esse é o nosso interesse. Agora, ninguém tem interesse aqui em mentir para telespectador, de mentir para a torcida, seja ela do Americano, do Goytacás, do Campos ou de que time for. Engraçado que o torcedor, ele olha muito isso, né? Quando você tem identidade com o clube, ele te olha como se você fosse rival, como se você exatamente, fosse, né, um torcedor que procura, digamos assim, atingir quem é adversário. Mesma coisa, claro. A torcida do Goytacás se esquece que em 1984, um jogo em Campos, do Goytacás contra o São Cristóvão, houve uma invasão do nosso querido João Fagundes, já falecido, o famoso João Pudim, e o Júlio César Consensa parou a partida e o Goytacás teve que decidir esse jogo no Tribunal da Federação com eminência de perder o mando de campo e de ser punido com não sei quantos pontos. Eu não me lembro, na época, se seria mais de 3, mais de 6, etc. E a pedido do Amaro Peçanha de Mendes, do nosso querido Josélio Rocha, e eu me lembro muito bem que eles estiveram em minha residência, Arizo Azevedo, e mais seu Arizo Azevedo. Que também já nos deixou. E eu estava fazendo esse jogo e o Goytacás pediu que eu desse um testemunho, né? Se a invasão aconteceu na hora em que o Goytacás fez 2-1 ou não. E eu fui. Saímos daqui com muitas pessoas da imprensa e lá na época o juiz só quis ouvir uma pessoa e na hora do sorteio eu fui escolhido. E todo mundo preocupado. Poxa, Fernandinho Cobra Americano vai falar contra o Goytacás? E eu dei o meu testemunho, que no momento do gol não houve invasão. O João Pudim apenas comemorou o gol do Goytacás na lateral do campo. Ele não passou da lateral e o Goytacás não foi punido. São coisas que acontecem. Exatamente. E também não fiz nenhum favor, não. Eu falei a verdade. É claro. Tudo bem. Bem, minha gente, nós vamos encerrando por aqui mais um boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. Amanhã, quarta-feira, você já vai ter o programa que foi gravado lá, são 500 programas boletim de esportes. E antes era o Esporte Via, né? Depois passou o Boletim do Esporte. Então, nós estaremos fazendo o programa gravando lá direto do Boulevard Shopping, lá no espaço da Terceira Via TV. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.